Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos ler os sonhos de São João Bosco. Céu, primeira parte. Céu. A noite de 22 de setembro de 1876 ficou memorável no oratório. Foi um pouco antecipada a hora da oração. Reuniam-se no locutório os estudantes, os artesãos e todas as pessoas da casa. Dom Bosco tinha prometido falar no domingo anterior, mas não pudera fazê-lo. Imagine-se a expectativa geral. Subiu à cátedra, saudado por palmas entusiasmáticas, como acontecia sempre que dava daquele modo a boa noite. A comunidade inteira fez o sinal que ia falar e imediatamente fez-se completo silêncio. Na noite em que estive em Lanzo, chegada a hora de repousar, aconteceu-me que tive o seguinte sonho, e um sonho que não tem nenhuma relação com os outros sonhos. São coisas muito estranhas, mas para os meus filhos não tenho segredos. Abro-lhes inteiramente o coração. Pensai o que quiserdes deste sonho, mas, como diz São Paulo, cor bono est tenete, conservai o que é bom. Se alguma coisa encontrais nele que seja de proveito para a vossa alma, sabei aproveitar-vos dela. Quem não quiser crer, que não me creia, pouco importa, mas ninguém jamais zombe das coisas que vou dizer. Peço-vos ainda que não o conteis, nem comuniqueis por escrito aos que não são da casa. Aos sonhos pode-se dar importância, que sonhos que merecem, e os que não conhecem nossa intimidade poderia formar juízos errôneos, vendo as coisas de modo diferente do que são na realidade. Não sabem eles que sois meus filhos e que sempre vos digo tudo o que sei e às vezes até não sei. Risos gerais. Mas o que um pai manifesta a seus filhos queridos para o bem deles devem ficar entre o pai e os filhos e não passar daí. E ainda por outro motivo, é que em geral quando se contam estas coisas fora, ou se desfiguram os fatos, ou se conta apenas uma parte delas, e esta mesma mal entendida, de onde nasce o dano, pois o mundo desprezaria o que não deve ser desprezado. Devereis saber que originariamente o sonho sem dormindo, ora, na noite de 6 de dezembro, enquanto eu estava no meu quarto, não recordo bem se lendo ou se dando voltas pelo aposento, ou se me havia já deitado. Comecei a sonhar. Logo me pareceu estar sobre uma elevação de terreno ou colina, à beira de uma imensa planície, cujos confins a vista não alcançava, pois me prendiam na imensidão. Era toda azulada como um mar calmo, embora o que eu visse não fosse água. Parecia um cristal límpido e luminoso. Sob meus pés, por trás de mim e aos lados, via uma região
à maneira de um litoral à margem do oceano, lagos e gigantescos caminhos que dividiam aquela planície. Um vastíssimo jardim de descritível beleza, todos repartidos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores, de forma das cores variadas. Nenhuma das nossas plantas pode nos dar ideia daquelas, embora tinha como alguma semelhança. As ervas, as flores, as árvores, as frutas eram vitoriosíssimas e de belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro, os troncos e ramos de diamante, correspondendo todo gesto a esta riqueza. Seria impossível contar as diferentes espécies, e cada espécie e cada indivíduo resplandecia com uma luz própria. No meio daqueles jardins, em toda a extensão da planície, eu contemplava incontáveis edifícios de ordem, beleza, harmonia e magnificância e proporções são tão extraordinárias que para a construção de um só deles me parecia que não seriam eficientes todos os tesouros da terra. Eu dizia para mim mesmo: se meus meninos estivessem uma só destas casas, como gozariam, que felizes se iriam e como quanto gosto viveram nela. Isto pensava quando só podia ver externamente os palácios. Não deveriam ser sua magnificância interior. Enquanto contemplava extasiado tão petupendas, maravilhas que adornavam aqueles jardins, eis que chega aos meus ouvidos uma música docíssima, de tão agradável e suave harmonia, que nem posso delas dar-vos adequada ideia. As músicas do padre Cagliero e de Dogliani nada têm de música se comparadas àquelas. Eram 100.000 instrumentos, produzindo cada qual um som diverso do outro. Quanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares as ondas sonoras. A estes somavam-se os coros de cantores. Viam então uma multidão de pessoas que se encontravam naqueles jardins e regozijavam alegres e contentes. Uns tocavam os outros, cantavam. Cada voz, cada nota produzia um efeito de 1.000 instrumentos reunidos, todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, ouviam-se os diversos graus da escala harmônica, destes os mais baixos até os mais agudos, que se possam imaginar. Todos os que em perfeita harmonia. Para descrever-vos tal harmonia, não basta comparações humanas. Via-se pelo rosto dos felizes habitantes do jardim que os cantores não só experimentavam o extraordinário prazer em
mas ao mesmo tempo sentia um imenso gozo em ouvir cantar os demais. Quanto mais um cantava, mais se lhe acendia o desejo de cantar. E quanto mais ouvia, mais desejava ouvir. Era isso que cantavam. Solus honor. Glória Deo Pátrio onipotente. Alto Saeculi. Que era, que este, quim, venturas, estes, incanure, vivos, et mortos, in sacuela, saco elorum. Saudação, honra e glória a Deus Pai onipotente, autor do século que era e que é e que virá a julgar os vivos e os mortos para todos os séculos dos séculos. Enquanto ouvia atônimo essa celestial harmonia, via aparecer uma imensa multidão de jovens, muitos dos quais eu conhecia, pois tinham estado no oratório e outros nos colégios, mas me era, entanto, desconhecida a maior parte. A multidão interminável se dirigia a mim. À sua frente vinha Domingos Sávio, e logo atrás dele vinha o padre Alassonati, padre Chialan, padre Guiulito e muitos outros, e muitos sacerdotes e clérigos, cada um deles conduzindo uma sessão de jovens. Eu me perguntava a mim mesmo: estou dormindo ou estou acordado? Batia as mãos uma na outra e me tocava no peito para certificar-me de que era realidade o que via. Chegada diante de mim, toda aquela multidão parou à distância de 8 ou 10 passos. Brilhou então um relâmpago de luz mais viva. Cessou a música e fez-se um silêncio profundo. Todos os jovens estavam tomados pela maior alegria que eles transparecia no olhar, e em seus rostos se via a paz de uma felicidade perfeita. Olhava-me com um suave sorriso nos lábios e parecia que desejava falar, mas não falavam. Adiantou-se Domingos Sávio só alguns passos e ficou tão próximo a mim que, se eu estivesse estendido a mão, certamente teria tocado. Calava-se e me olhava sorrindo. Que belo estava! Suas vestes eram realmente singulares. Caía-lhe até os pés numa túnica alvíssima, coberta de diamantes e toda bordada de ouro. Cingia-lhe a cintura uma ampla faixa vermelha recamada, com tantas pedras preciosas que quase tocava na outra e se estremelaçavam em um desenho tão maravilhoso, representando tanta beleza de cores, que eu, ao vê-lo, me sentia fora de mim pela admiração. Prendia-lhe o pescoço um corar de flores raras, mas não naturais,
parecia como as pétalas fossem de diamantes unidos entre si sobre hastes de ouro. E assim era tudo o mais. Essas flores refugiam com luz sobre-humana, mais viva que o do sol, e que naquele instante brilhavam com todo o esplendor de uma manhã de primavera. Elas refletiam seus raios sobre o rosto cândido e corado de modo indescritível, dando-lhe uma luz de modo tão singular que nem distinguiam bem suas várias espécies. A cabeça tinha-a cingida com uma rosa de flores, coroa de flores. Os cabelos caíam-lhe sobre os ombros em ondulantes cachos, dando-lhe um ar tão tão afetuoso, tão encantador, que parecia um anjo. Também resplandeciam de luz todos os outros que o acompanhavam. Vestiam-se de modos diversos, mas sempre maravilhosos, uns mais, outros menos ricos, uns de uma, outros de outra forma. Num dominava determinada cor, no outro dominava outra, e cada uma das vestes tinha um significado que ninguém saberia compreender, mas todos tinham a cintura cingida por uma faixa vermelha. Eu continuava a observar e pensava: quem significará isso? Como vim para este local e não sabia onde me encontrava, fora de mim, temeroso pela reverência que tudo aquilo me inspirava, não me atrevia a dizer nada. Também os outros continuavam silenciosos. Por fim, Domingo Sábio abre a boca. Por que estás aí mudo e como que aniquilado? Não és mais aquele homem que nada tinhas medo, que enfrentavas intrépido as calúnias, as perseguições, os inimigos, as angústias e os perigos de toda espécie. Onde está a tua coragem? Por que não falas? As duras penas, respondi quase balbuciando. Não sei o que dizer, mas não és Domingo Sábio? Sim, sou. Já não me reconheces? E como te encontras aqui? Acrescentei sempre confuso. Sábio então me respondeu com afeto: vim aqui para falar-te. Tantas vezes nós falamos na terra. Não recordas quando me amavas? Quantas provas de amizade e quantas demonstrações de benevolência me deste? E eu, por acaso, não correspondi a teus descovelos? Como era grande minha confiança em ti? Por que então temes? Coragem, pergunta-me alguma coisa. Recordando tão ânimo, disse-lhe: tremo, porque não sei aonde me encontro. Estás no local da felicidade, respondeu o sábio, onde se gozam todas as alegrias, todas as delícias. É este, pois, o prêmio dos justos.
Não, por certo, aqui não se gozam bens eternos, mas só, ainda que em medida grande, os temporais. Mas então são os naturais todas essas coisas? Sim, se bem que belezas pelo poder de Deus. E a mim, que me parecia que isto era o paraíso, exclamei. Não, 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 respondeu o sábio. Nenhum olho mortal pode ver as belezas eternas. E essas músicas, prossegui perguntando, são as harmonias de que gozais no paraíso? Não, não, já te disse que não. São sons naturais. São sons naturais? Sim, são sons naturais, aperfeiçoados pela onipotência de Deus. E esta luz que sobrepuja o sol, a luz do sol e a luz sobrenatural e a luz do paraíso, é a luz natural, embora avivada e aperfeiçoada pela onipotência divina. E não se poderia ver um pouco de luz sobrenatural? Ninguém pode vê-la enquanto não chegue a ver a Deus como ele é. O menor raio dessa luz tiraria no mesmo instante a vida de um homem, porque não é suportável pelas forças humanas, e poderia ver uma luz natural ainda mais bela do que está? Se soubesse, se visses somente um raio de luz natural elevado a um grau superior a estes, ficarias fora de ti? E não se pode ver ao menos um raio dessa luz de que falas. Sim, podes vê-lo, terá a prova do que te digo. Abre os olhos, já tenho-os abertos, respondi. Olha bem no fundo deste mar de cristal. Levantei a vista e ao mesmo tempo apareceu de repente no céu, a uma distância imensa, uma grande instância centelha de luz, sutilíssima como um fio, mas tão brilhante, tão penetrante, que meus olhos não puderam resistir. Fechei-os e lancei um grito tão forte que despertou o padre Leomoneri, aqui presente, que dormia num quarto próximo. Assustado, ele me perguntou na manhã seguinte o que me acontecera de noite para estar assim tão agitado. Aquele fiozinho de luz que era 100 milhões de vezes mais claro que o sol, e seu fulgor bastaria para iluminar todo o universo criado. Após alguns instantes, consegui abrir os olhos e perguntei Domingos Sábio: e isso que vi, será talvez um raio divino? Sábio respondeu: não é luz sobrenatural, se bem que comparada com a terrestre, seja tão superior que em brilho não e senão luz natural, assim avivada pelo poder de Deus. E ainda que imaginasses uma imensa zona de luz, semelhante a centelhazinha que visse lá no fundo, rodeando todo mundo. Nem por isso formarias para ti uma ideia dos esplendores no paraíso. E vós, de que gozais, pois, no paraíso? Ai, é impossível te dizer.
o que se goza no paraíso. Nenhum homem mortal pode sabê-lo, enquanto não deixe esta vida e se reúna ao seu Criador. Basta dizer que se gozar ao próprio Deus. No entanto, eu já me recobrara plenamente do meu primeiro aturdimento, que contemplava absorto a beleza de Domingos Sábio, e com franqueza lhe perguntei, por que tens estas vestes tão alva e deslumbrante? Calou-se Domingos, sem dar mostras de querer responder, mas o coro retomou então suas harmonias e cantou, acompanhado de todos os instrumentos. Eles tiveram os cingidos e purificados as vestes do sangue do Cordeiro. E por que voltei a perguntar, quando cessou o canto, esta faixa vermelha na cintura? Tampouco desta vez Saulo respondeu, mas antes fez um sinal que não queria fazê-lo. Então o padre Alassonate em solos se pôs a cantar. São virgens que seguirão o Cordeiro aonde quer que vá. Compreendi então que as faixas encarnadas, cor de sangue, eram símbolo dos grandes sacrifícios feitos, dos violentos esforços e do quase martírio sofrido para conservar a virtude da pureza, e que, para manter-se castros na perseverança do Senhor, ele teria estado pronto a dar a vida se as circunstâncias o houvessem requerido. E também era símbolo das penitências que limpam a alma da culpa. A brancura e o resplendor da túnica significavam a inocência batismal conservada. Mas eu, atraído pelos cantos e contemplando todas aquelas falantes de jovens celestiais ordenados atrás de Domingos Sábio, lhe perguntei, e que são esses que te rodeiam? E dirigiu-me aos demais, lhes disse, como é que estáis todos tão refulgentes? Sábio continuou calado, e todos os jovens puseram a cantar, e signo Angelis em Caelo. Estes são como os anjos no céu. Notavam, entretanto, que Sábio parecia ter preeminência sobre aquela multidão, e a respeitosa distância se encontravam uns 10 passos atrás dele. E então lhe disse, diz-me, Sábio, se tu, mais jovem, entre os muitos que te seguem e dos que morreram em nossas casas, por que vais tu, assim, adiante deles e os precedes? Porque és tu que falas e eles se calam. Eu sou o mais velho de todos, não sou muito, outros te superam em anos. Eu sou o mais antigo do oratório, repetiu Domingos Sábio, porque fui o primeiro a deixar o mundo e ir a outra vida. Além disso, legatione Dei Frigo, cumpre um mandado de Deus. Essa resposta me indicava o motivo da visão. Ele era um embaixador
embaixador de Deus. Então lhe disse: falemos do que neste instante mais nos importa. Sim, e pergunta-me logo o que ainda deseja saber? As horas passam e poderia acabar o tempo que me foi concedido para falar-te, e já não mais poderias ver. Ao que parecer, tens algum assunto de suma importância para me comunicares? Querei dizer-te, eu, miserável criatura, disse sábio com profunda humildade, recebi do alto a missão de te falar, e por isso vim. Então exclamei: fala-me do passado, do presente e do futuro de nosso oratório. Fala alguma coisa de meus queridos filhos. Fala de minha congregação a respeito desta, que muito teria que te comunicar. Revela, pois, o que sabeis. Fala-me do passado. O passado recai todo sobre ti. Terei feito alguma das minhas faltas? Quanto ao passado, digo-te que tua congregação já fez muito bem. Vês lá abaixo aquele número interminável de jovens? Vejo-os, respondi, são numerosos e como comparecem felizes. Pois olha o que está escrito na entrada do jardim. Está escrito Jardim Salesiano. Pois bem, prossegui domingos, todos eles foram salesianos, ou foram educados por ti ou contigo, tiveram alguma relação, foram salvos por ti ou por teus sacerdotes e clérigos, ou por outros que caminhassem pela via de sua vocação. Conta-os, se fores capaz. Seu número, porém, seria 100 milhões de vezes maior ou maiores tivessem sido tua fé e confiança no Senhor. Lancei um suspiro, saber que respondi a tal reprimenda, mas disse a mim para comigo: daqui para frente procurarei ter essa fé e essa confiança, pois depois perguntei: é o presente? E o presente? Sábio me apresentou um magnífico ramalhete que tinha nas mãos. Nele havia rosas, violetas, girassóis, cencianas, lírios, sempre vivas, e entre as flores espingadas de trigo, ofereceu-mo e disse: observai. Vejo, mas nada entendo, respondi. Dai este ramalhete a teus filhos, para que possam oferecê-lo ao Senhor quando chegar no momento. Procura que todos o tenham. A ninguém lhe falte, nem o deixe tirar. Podes estar certo de que com ele terão o suficiente para ser felizes. Mas o que significa esses ramalhetes de flores? Consulta a teologia, ela tu dirá, e
te dirá a explicação. A teologia estudei-a. Eu não saberia como tirar dela o significado do que me apresentas, pois tens estrita obrigação de saber tudo isso. Vamos, tirar-me da minha ansiedade, explica-me tudo. Vês essas flores? Representam as virtudes que mais agradam ao Senhor. Quais são? As rosas é o símbolo da caridade, as violetas da humildade, o girassol da obediência, a genciana da penitência e da mortificação, as espigas da comunhão frequente, o lírio indica a bela virtude, e da qual está escrito, é castidade, e a sempre viva significa que todas essas virtudes devem durar sempre. Elas simbolizam a perseverança. Ora bem, meu caro sábio, tu que durante toda a tua vida praticastes todas estas virtudes, dize-me, o que foi mais te casalou na hora da morte? Que te parece que possa ser? Respondeu o sábio. Foi talvez ter conservado a bela virtude da pureza. Não é só isso. Alegrou-te talvez teres tranquila a consciência. Isso é bom, porém não é melhor. Por causa terá sido o teu consolo a esperança do paraíso. Também não, pois então o haver entesourado muitas boas obras. Não. Então, qual foi o teu consolo na última hora? Lhe perguntei, entre confuso e suplicante, vendo que não conseguia adivinhar seu pensamento. O que mais me confortou no trazer da morte foi a assistência da poderosa e amável Mãe do Salvador. Diz isto a teus filhos, que não se esqueçam de invocá-la enquanto estão em vida. Mas se queres que possa responder-te mais algo, apressar-te quando ao futuro. O que me dizes com a respeito do futuro? No próximo ano de 1877, terás que sofrer uma grande dor, 6 ou mais dores do que te são mais caros, será chamado por Deus a eternidade. Mas consola-te, pois serão transplantados do campo do mundo para os jardins do paraíso. Serão coroados, não temas, o Senhor te ajudará e te mandará outros filhos igualmente bons. Paciência, e no que se refere à congregação, no tocante à congregação, fica sabendo que Deus prepara grandes acontecimentos. No ano próximo surgirá para ela uma aurora de glória tão esplendida que iluminara com um relâmpago os 4 cantos do mundo, do Oriente ao Poente, do Sul ao Norte. Grande glória lhe está preparada. Tu deves zelar para que o carro no qual vai o Senhor não seja afastado pelos teus, fora de suas guias e de seus caminhos. Se teus sacerdotes o souberam bem conduzir, e se forem dignos da tal missão que lhes foi confiada, resplendente será o futuro. Infinitas
salvarão, mas com uma condição: que teus filhos sejam devotos à Virgem, e saibam todos os que vivam na tua casa, conserva a virtude da castidade, tão agradável aos olhos de Deus. Queria agora que falassem algo sobre a igreja em geral. Os destinos da igreja estão nas mãos de Deus Criador. O que Ele determinou de seus infinitos decretos não te posso revelar. Tais arcanos reserva-os Ele exclusivamente para si, e eles não participam nenhum dos espíritos criados. E sobre Pio IX, o que posso dizer-te é que o pastor da igreja não terá que sustentar ainda longos combates nesta terra. Poucas são as batalhas que ainda lhe resta vencer. Dentro de pouco será arrebatado de seu trono, e o Senhor lhe dará a merecida recompensa. O resto já é bem sabido. A igreja não perece. Tens ainda algo a perguntar? E quanto a mim, disse-lhe, se soubesses quantas vicissitudes terás ainda que passar, mas apresenta-te, porque muito pouco tempo me resta para falar contigo. Estendi, então, com a dor as mãos para segurar aquele santo filho, mas suas mãos pareciam areias e nada pude tocar. Que loucura que estão fazendo, me disse sábio sorrindo. Temo que vás, exclamei, mas não estás aqui com teu corpo? Com o corpo não, recuperar-o-ei no último dia, mas que são então estes traços que me fazem ver em ti a figura do domingo sábio? Quanto por permissão divina uma alma separada do corpo aparece de algum mortal apresentar-se com toda a forma exterior do corpo que em vida animou com tantas as suas feições exteriores, embora muito embelezadas, e assim as conservada, até que voltei a unir a ele no último do juízo universal. Então levará consigo para o paraíso, e por isso que te parece que tenho mãos, pés e cabeça, mas tu não podes segurar-me, pois sou puro de espírito, está em só forma exterior, pela qual me poderás conhecer. Compreendendo, respondi, mas a escuta, ainda uma pergunta. Meus jovens estão todos no reto caminho da salvação? Diz-me alguma coisa para que possa bem dirigi-los. Os filhos que a divina providência te confiou podem ser divididos em 3 categorias. Vês estas 3 listas, olhas, e me estende uma. Olhei a primeira, encabeçava a palavra e continha o nome daqueles quais o demônio não podem ferir, e que não manchariam a inocência com culpa alguma. Eram em grandes números esses sadios, e os vi a todos. A muitos já conhecia, outros era
apesar de serem, choviam sobre eles. Essas armas foram como uma sebe ao longo de 2 bordas do caminho, e os combatiam e molestavam ser, entretanto, feri-los. Então, Sábio me deu a segunda lista, cujo título era Feridos, ou seja, o que haviam estado na desgraça de Deus. Mas, uma vez o posto em pé, havia curado suas feridas, arrependendo-se e confessando-se. Eram em maior número que os primeiros e haviam sido feridos no sendeiro da vida pelos inimigos que flagelavam durante sua viagem. Li a lista e os vi todos, muitos que iam curvados e desanimados. Sábio tinha ainda na mão a terceira lista, encabeçava a epígrafe: caídos na via da iniquidade. Naquela estavam escritos nomes dos que estavam na desgraça de Deus. Eu estava impaciente para conhecer o segredo, pelo que estendi a mão. Mas Sábio disse-me com vivacidade: não, espera um momento e ouve. Se abrires essas folhas, delas sair tal mau cheiro que nem tu nem eu podemos suportar. Os anjos têm que se retirar com asco e horror, e próprio Espírito Santo sente repugnância pela horrível hediondez do pecado. Mas como pode ser isso? Observei se Deus e os anjos são impassíveis. Como podem sentir o mau cheiro da matéria? Quanto melhores e mais puras são as criaturas, tanto mais se acercam aos espíritos celestiais. Pelo contrário, quanto pior, mais desonesto e torpe é alguém, tanto mais se afasta de Deus e dos anjos, os quais por sua vez se afastam dele, que se converteu no objeto de náusea e repugnância. Passou-me então a terceira lista. Toma, e disse: abra-me e aproveite dela para o bem de teus jovens, mas não te esqueças do ramalhante que te dei, que todos os tenham e conservem. Dito isto, e depois de me entregar-me a lista, retirou-se apressadamente em meio de seus companheiros, quase como se estivesse fugindo de algo. Abri então a lista, não vi nenhum nome, mas no mesmo instante vi foram apresentados de chofre todos os indivíduos nela escrito, como se na realidade eu visse suas pessoas. Com quanta tristeza os contemplei a todos. A maior parte eu conhecia e pertencem ao oratório, aos outros colégios. Vi muitos que parecem bons, que até os melhores dentre os companheiros, e se embargo não são. Mas no ato de abrir a folha, espalhou-se em redor de um mau cheiro tão insuportável que imediatamente me vi assaltando por terrível dor de cabeça. Por tais
minhas ânsias de vômito, que me parecia estar morrendo. Obscureceu-me, entretanto, o ar, e nisso desapareceu a visão. Nada mais vendo eu um maravilhoso espetáculo. Ao mesmo tempo, zingue-zagueou um raio e ressoou um trovão no espaço, tão forte e terrível, e que acordei sobressaltado. O mal, o odor, penetrou nas paredes e infiltrou-se em minhas vestes, de tal forma que muitos dias depois ainda me parecia sentir a pestilência. De tal modo é fetido antes os olhos de Deus, ao mesmo nome do pecador. Agora mesmo, só de recordar aquele mau odor, me vê calafrios, sinto-me sufocado e se me revolve o estômago. Em Lanzo, onde me achava, comecei a interrogar de cá em alguns rapazes e pude certificar-me de que o sonho não me havia enganado, e pois a graça do Senhor que me deu a conhecer o estado de alma de cada um de vós. Mas disso nada direi em público. Muitas outras explicações ainda havia de dar, mas escrevo-as para uma outra noite. Por ora, só me resta desejar-vos uma boa noite.